Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual horário você vai estar assistindo esse podcast. Seja bem-vindo ao podcast Psicologia e Cultura. Eu estou aqui com a psicóloga Laisa Souza, é psicóloga clínica e trabalha na abordagem existencial humanista. Eu sou Gabriela Saar, sou graduanda do 7º período de psicologia. Por que esse tema é relevante? A cultura, esse tema psicologia e cultura foi escolhido porque a nossa cultura molda a nossa identidade e influencia nossas percepções de mundo e de nós mesmos. Nós somos perpassados sempre pelos fatos que acontecem em nosso meio, na sociedade. Então, como eu já citei aqui, a cultura ela vai, por vezes, dependendo do contexto social e da época histórica que uma pessoa está localizada, as vivências que as pessoas passam são parecidas também. Diante desse tópico, psicologia e cultura, eu vou entrar num subtema que seria a cultura do cancelamento. Eu uso de exemplo um caso ocorrido no BBB 21, que nós tivemos uma rapper brasileira que durante o reality se envolveu em diversas polêmicas. Ela foi julgada por suas atitudes de exclusão. O acontecimento no período foi muito comentado porque ela foi criada, por exemplo, uma página no Instagram de cerca de 2 milhões de seguidores para que a rapper fosse excluída, devido aos diversos acontecimentos que nós tivemos. Ela foi excluída do jogo com 99% de rejeição, sendo cancelada virtualmente e presencialmente. Diante disso, dessa cultura do cancelamento, dessa disseminação de ódio, ficou clara a necessidade de falar sobre isso. Isso é atual, isso é importante. E aí eu trago a nossa psicóloga Laisa Souza para falar sobre isso. Você pode falar um pouco sobre a cultura do cancelamento, sobre o caso da rapper? O que você pode nos dizer? Então, olá pessoal. Primeiramente, Gabi, muito obrigada por ter me convidado para esse podcast. Eu acho que é um tema muito relevante, né? Então, pensando assim na relevância desse tema, o que a gente precisa entender? Eu acho que você definiu muito bem a questão de cultura e sociedade, e os nossos comportamentos também são moldados pelos nossos grupos sociais, né? Porque a gente precisa do outro, né? A gente precisa interagir, a gente precisa se relacionar. O fato do ser humano necessitar tanto do outro faz com que esse ser humano precise da validação da outra pessoa. Então, quando a gente também está falando de cancelamento, a gente está falando de desvalidação do outro, né? Você falou, até achei bem interessante, numa proporção que isso toma para a vida profissional da pessoa, para a vida social, para as redes sociais, mas o quanto isso afeta também a vida subjetiva dessa pessoa, né? O quanto todos nós temos uma necessidade de sermos aceitos, de sermos aprovados, né? E aí, o que a gente pode, então, pensar sobre a cultura do cancelamento? E aqui, gente, eu não estou dizendo de nenhuma forma que não é importante a gente problematizar temas sérios, porque é de verdade importante, né? Mas é para a gente refletir sobre como tem sido essa problematização. Então, a cultura do cancelamento, ela foi criada pensando numa régua social. A gente entende que alguns comportamentos são corretos, outros comportamentos a gente coloca num lugar de não aceitos, não corretos. Sim. Isso sobre qualquer coisa, né? Sobre qualquer opinião que a gente vai expressar, sobre certas atitudes. E, de verdade, a gente precisa mesmo olhar para os nossos comportamentos todos os dias, né? Refletir sobre o quanto isso daqui pode ser agressivo a outros grupos sociais, principalmente as minorias. Mas também a gente precisa refletir o quanto essa régua social, ela também é subjetiva. Por exemplo, Gabi, eu posso simplesmente dizer assim, vou pegar o exemplo da gente aqui, porque a gente está em Yang, né? Dizer, nossa, não, blusa preta não é interessante, eu prefiro blusa branca. Isso é a minha experiência subjetiva, né? É uma opinião minha. E aí eu começo a trazer essa opinião de uma forma a outras pessoas que vão corresponder a essa mesma opinião. E aí, nesse momento, começo a dizer para você, junto com um grupo social que eu construí ali com essa opinião, que a sua blusa não é adequada por ela ser preta. Óbvio, gente, que assim, a gente tem discussões muito importantes que a gente está falando sobre questões de gênero, questões raciais, questões de orientação sexual, que são importantíssimas, e isso nem entra nesse exemplo simples que eu dei.
mas o quanto, às vezes, as pessoas estão cancelando as outras na internet por questões que a gente poderia chamar de banais, como, por exemplo, a blusa preta e a blusa branca, né? A partir do momento que você constrói aquilo como uma régua importante para você e que você dissemina isso de forma social, pode ser que você tenha um movimento de excluir outras pessoas que pensem diferente de você. E é isso que está acontecendo e é isso que a gente precisa problematizar. Né? A gente não problematiza questões sérias e pautas relevantes que estão acontecendo. Isso nem tem como a gente dizer isso é certo ou isso é errado. É certo e ponto, e é o errado e ponto. Mas o quanto que a gente, às vezes, se torna agressivo nas redes sociais por experiências muito próprias e que a gente pensa as pessoas deveriam ser como a gente, deveriam pensar dessa forma, e a gente dissemina isso no âmbito social, né? Então, acho que quando a gente fala de uma cultura de cancelamento, a gente já está entrando nesse lugar. Num lugar onde está desproporcional. Sim. O que a gente coloca como régua social, entendeu? Você não concorda comigo, então você não pertence ao meu grupo e eu te excluo. Você não tem direito a participar do que eu acredito, nem dos meus benefícios, do que eu possuo aqui no meu grupo. E aí, na internet, isso entra num âmbito macro, porque antes das redes sociais, a gente tinha muito isso nos grupinhos sociais. Você pertence ao grupo que você se encaixa, tá tudo bem. O problema é que nas redes sociais as pessoas estão 24 horas criticando o outro por expor um comportamento ou uma ideia de vida ou uma escolha de vida diferente. Porque essa é a história do cancelamento. Não basta que você não concorde comigo, eu preciso também disseminar para você essa minha insatisfação. A um ponto que um grupo social, né, a gente estava até conversando antes sobre o poder das massas. Então, um grupo social se une, muitas vezes que nem pensava igual a você, mas passa a pensar em prol daquela galera ali que pensa o contrário. E aí começa todo um embate hoje nas redes sociais, porque você pensa diferente de mim, eu tenho que te excluir mesmo. Né? E de novo, só para reforçar, sobre temas sérios, claro que a gente precisa sempre falar, né? Só que a gente também está banalizando temas sérios com esse comportamento, às vezes, né? Porque as pessoas perdem o tom das coisas e a proporção das coisas quando a gente simplesmente cancela o outro, ou simplesmente vem de forma agressiva ao outro, por não ter o mesmo comportamento que eu esperava que tivesse. E as pessoas famosas, elas acabam sendo mais reféns disso, né? Mais alvos disso, sim, assim. Sim. No caso eu entendi a questão da cultura do cancelamento. E no caso da participante da Em Pauta, da ex-BBB, por que você acha que aconteceu isso, né? Como você, no caso, ela teve comportamentos e aí ela também motivou um grupo, ela teve uma questão com outro participante, a casa toda não gostou do comportamento desse referido participante, toda a casa já estava indignada, só que ela falava de forma mais agressiva, ela era incisiva e ela teve comportamentos que ela foi muito condenada pelo público aqui. Como você correlaciona esse cancelamento dela com o ocorrido, assim? Então, não dá pra gente determinar sobre a vida de ninguém o porquê aquilo aconteceu. Por que a pessoa teve aquele comportamento? Eu teria que sentar com ela, conversar, buscar entender. E essa é uma outra crítica que eu faço ao cancelamento. Muitas vezes a gente cancela o outro porque a gente acha que sabe sobre a experiência do outro. Entendi. E aí, quando eu digo isso, eu não estou sendo a favor do que ela fez. Ela teve um comportamento de fato agressivo, ela prejudicou uma outra pessoa ali, isso trouxe uma grande repercussão à casa, né? Mas a questão é que eu não tenho como saber o que a motivou aquilo. Então, quando eu não sei e eu deduzo, eu erro muito nessa história. O que a gente pode pensar aí, eu enquanto psicóloga, né, pensando na questão social aí que a gente vai trazer? Muitas vezes a postura agressiva que uma pessoa tem a ver com também ter sido agredido, né? Então eu acredito, eu infiro, né? Eu nunca tenho uma certeza sobre aquilo, mas eu infiro que ela passou por várias experiências ao longo da vida dela, que se a gente fosse entrar aqui ficaria longo esse podcast, mas até sobre questões raciais, culturais que ela tenha vivenciado, que também nos fazem compreender o porquê daqueles comportamentos. Uma pessoa que é agredida a vida toda, seja por questões de raça ou outras questões, tá? Qual a probabilidade, Gabriela, que ela tem de agredir o outro também? Grande. Sim. Isso acontece em relacionamentos abusivos, onde o abusado pode se tornar abusador em outra relação. E isso acontece em várias outras agressões sociais, né? Então, eu acredito que também dentro de um contexto experimental, que é um reality show, porque é um contexto manipulado,
É um contexto onde você coloca as pessoas de verdade para estarem no seu limite da saúde mental. É para isso que serve um jogo de convivência, onde você fica confinado. Todos aqueles comportamentos que essa pessoa pode ter na vida ou pode usar como uma defesa, eles se tornam potencializados. Então, nessa questão que a gente está falando de uma postura agressiva, se escolhe um alvo, né? Um alvo que, em alguma forma, teve comportamentos que não eram considerados corretos para aquele grupo social. Então, seja isso movido por ela ou por outros participantes, criou-se, né, eles decidiram ali a entender aquele menino ali como um alvo, e não só ele, outros participantes, do que não era socialmente esperado. Só que aí, com toda a repercussão que teve, o que a gente faz com essa pessoa? A mesma coisa. Quando a gente diz, esse comportamento dela não foi socialmente esperado, então vamos lá e vamos tacar 99% de rejeição, para mostrar o quanto esse comportamento não é bacana. Então, óbvio que não dá nem para comparar os tipos de agressão, porque, de novo, ali era manipulado, ali era num ambiente onde ninguém estava equilibrado, né? Os gatilhos foram muito também... Tinha muito gatilho, o reality é feito pensado nisso, mas, assim, ainda assim, o que a gente faz hoje na cultura do cancelamento também é agressividade. Quando a gente diz, não, isso não está certo, não é assim, e a nossa forma de punição é a rejeição àquela pessoa, né? No caso dela, você mesmo colocou que tiveram contratos que foram desfeitos, e não que ela tivesse que sair ilesa do que aconteceu, porque escolhas têm consequências. A gente tem movimentos de vida e isso tem consequências. Mas a questão é que isso tomou uma proporção tão grande para ela e tão agressiva, que se a gente fosse parar para pensar se isso fosse feito com a gente na nossa vida, né? Como é que seria? Como é que a gente lidaria com isso, né? Então, eu penso que isso possa explicar. Ela possa ter tido experiências anteriores na infância que permitem, né, assim, justifiquem, pelo menos, com que ela também possa ter uma postura agressiva. Que eu espero mesmo, né, depois pelo que eu vi, que ela tenha revisitado isso, que ela tenha feito novas escolhas, que ela tenha se arrependido de verdade, porque nada justifica o comportamento que ela teve. Mas a gente tem que pensar em todos esses fatores sociais, tudo que ela viveu antes do reality e o que ela viveu dentro do reality, que possibilitava também essa postura, né? Sim, o repertório das vivências dela, é verdade. E também, diante dessa reflexão que a gente está tendo aqui, pensar como seria, né? Se nós fôssemos filmados o tempo todo. Se a gente estivesse sendo filmado quando nós passamos por uma situação de estresse, uma situação em que nós somos levados ao estado de pressão máxima. Será que nós não seríamos cancelados? Tem gente que diz que assim, não dá para entrar no reality, porque no reality você mostra quem você é de verdade, porque são 24 horas que estão sendo gravadas. Não necessariamente. Também, sim, muito do que você aparece ali, mas, de novo, como é um ambiente manipulado, é um experimento que mexe com o seu psicológico, que mexe com o seu social. Aquilo não é quem você é de verdade. Você não está 24 horas do seu dia sendo convidado a competir com outras pessoas em prol de um prêmio. Você não convive 24 horas por dia com pessoas que você nem conhecia na vida. Então, o quanto todos esses fatores externos influenciam em quem você vai ser naquele momento. Sim. Não é a mesma Gabriela que está em casa com seus pais, né? Momento de conforto ali. Exato. Então, também a pessoa ela entra ali topando, né, aquela experiência, pensando, pode acontecer várias coisas aqui. Mas ela não está preparada para aquilo. Ela não tem como controlar todas as variáveis que aquele experimento apresenta para ela, né? Se a gente fosse filmado 24 horas por dia nessas circunstâncias, talvez todos nós seríamos cancelados no fim das contas. Sim. Por qualquer coisa. De repente, porque alguém olharia para mim e diria, você tem que usar cabelo liso e não cacheado. Ou outras pessoas diriam, você devia usar cabelo cacheado e não liso. A gente está sempre sendo cancelado por esses mini projetos do que é certo, como as pessoas estabelecem, né? Nossa, são muitas questões. Sim. São muitas questões, é um tema muito importante. Você se importaria se fizesse algumas perguntas? Posso fazer? Não, pode fazer. Eu separei algumas. A primeira pergunta seria, como o cancelamento online afeta a saúde mental das pessoas que são alvo desse fenômeno? A gente acaba falando um pouco, né? A segunda pergunta, quais são as implicações da cultura do cancelamento para a liberdade de expressão e o debate saudável? Tá, então ainda acho que a gente pode responder um pouquinho primeiro, eu engato na segunda. Tá, porque a gente falou muito sobre essa aceitação, né, social e a régua. Mas tem uma coisa, né, que a cultura do cancelamento também reforça pra gente o sentimento de comparação. Porque o ser humano, ele se compara com as realidades diferentes da dele.
E muitas vezes ele já está se julgando o tempo todo por não ser como tal pessoa. Ah, eu não sou como tal pessoa, seja esteticamente, seja nas escolhas pessoais que você faz, profissionais, e seja em comportamentos. A gente está sempre se questionando. Então, acaba que na cultura do cancelamento isso fica mais evidente porque eu não quero ser rejeitado pelo outro. Aqui a gente deu o exemplo da pessoa que é famosa. A pessoa que é famosa, ela vive uma proporção maior disso. Sim. Mas a gente que não é famoso, que é anônimo, nos nossos ciclos de amizades a gente vive isso um pouco também. Hoje em dia a gente posta alguma coisa no Instagram e a gente pensa, poxa, essa foto tá num bom ângulo. Poxa, será que isso aqui é interessante para tal pessoa? Tem coisas que a gente deixa de postar porque a gente não sabe como as pessoas vão reagir àquilo. É verdade. Não é problemático se a gente parar para pensar? Acho que todo mundo já vivenciou isso, de ter algo e pensar na questão de alguém ver, se alguém se sentiria ofendido ou se você vai estar exposto de alguma forma. Se você vai estar exposto. E se você vai estar exposto, o que você quer expor sobre você? A gente, principalmente nas redes sociais, já que a gente está falando aqui, a gente não é totalmente a gente nas redes sociais, é uma parte de quem você é. Então, essa sensação de comparação acaba afetando a nossa autoestima também. Porque eu começo a viver uma vida pensando nessa lógica de não quero ser cancelado, quero ser aceito pelo outro, tá? Eu começo a viver uma vida que talvez não seja autêntica. Porque eu preciso mostrar aquilo que dá mais likes, eu preciso mostrar aquilo que as pessoas vão gostar de ver. Que não vai levar as pessoas a me julgarem, a me apontarem. Posso dar um exemplo da minha vida, né? Eu sou psicóloga e tenho uma rede profissional. Sim. Uhum. E eu tenho uma rede pessoal. Porque eu escolho não postar tudo na minha rede profissional. Porque tem várias coisas da minha vida privada, né? Não que eu seja muito famosa, tá, gente? Nem sou mesmo, não. Não cheguei nesse nível de fama, assim, né? Nem perto. Mas estou dizendo assim, como psicóloga, as pessoas que vão me seguir ali já esperam esse conteúdo, né? Um conteúdo da psicologia. A história do certo e errado. Então, as pessoas vão esperar um conteúdo específico. E na minha vida pessoal, tem várias coisas que eu vivo e que eu quero postar para os meus amigos, mas o que eu não quero que meus pacientes vejam. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu preciso ter o limite disso. Então, querendo ou não, a gente já cria esse filtro mesmo. Mas a pessoa que está mais exposta, esse filtro é mais difícil para ela. Porque ela pensa assim, isso eu posto ou não posto? Não posto por quê? E daqui a pouco, se ela não tem consciência disso como eu tenho, como eu trouxe aqui, ela começa a viver uma vida até falsa, que não é muito sobre ela. Então, ela tem a autoestima dela abalada, pelo senso de comparação, ela se sente insegura, porque ela vê a vida do coleguinha, que também é uma vida filtrada, tá? E ela diz assim, poxa, fulano tá fazendo isso e eu não tô. A vida dele é filtrada, ele não faz aquilo 24 horas por dia, ele não tem aquela vida todos os dias. Mas no Instagram ele tem aquela vida, no TikTok ele posta aqueles conteúdos. Quantos influenciadores digitais são super comunicativos na internet e na vida pessoal assumem que são introspectivos? Sim. Porque você gravar um vídeo de 5 minutos, e olha que o Reels agora nem chega a isso, né? 30 segundos é muito mais fácil do que você ficar conversando durante 2 horas com alguém. Então, acho que tem esse impacto, né? Na autoestima, na segurança. E a outra coisa que você falou, a segunda pergunta, que é... Isso acaba tolhindo a gente no que a gente vai falar, por quê? Porque, como eu falei antes, tem temas importantíssimos para a gente debater e a gente tem que ter propriedade do que a gente está falando. Então, também não é legal a gente ir para as redes sociais e falar, minha opinião sobre tal assunto é isso, e eu vou lá e falo de um jeito e espero que as pessoas acolham isso. Baseado nas vozes da minha cabeça. Baseado nas vozes da minha cabeça, nas minhas vivências pessoais, e esperar que as pessoas não vão questionar, elas vão questionar. Nesse sentido de pautas sociais importantes, elas têm até o direito de questionar, para trazer uma aprendizagem para a gente, para trazer uma reflexão. A questão é que eu começo a pensar assim, isso eu posto, isso eu não posto, isso eu posto, isso eu não posto. Então não vou falar nada sobre esse assunto. Isso faz a gente entrar numa alienação. Porque as pessoas não querem se atualizar sobre temas que elas precisam, mas também têm medo de postar algo que elas pensam. Então, daqui a pouco, as pessoas não estão trazendo mais as suas ideias sobre as coisas, sabe? As suas opiniões verdadeiras. Ou então, eu nem concordo tanto com isso, mas eu vou dizer isso nas redes sociais, porque é isso que as pessoas querem ouvir. Não é um autoconhecimento legítimo, não é uma ampliação da consciência ou reflexões legítimas que essa pessoa está trazendo. Ela está indo meio como a onda, né? O efeito das massas, assim. Sim. Então, acho que acaba afetando nesse sentido também. Ou as pessoas falam demais e falam besteira, ou elas não falam nada sobre o que elas pensam, né? É um limbo, realmente. Sim. Acaba sendo... Olha, a terceira pergunta, separa, a terceira e última.
Como a empatia pode desempenhar um papel na prevenção ou na mitigação da cultura do cancelamento? Nossa, a empatia é muito importante. E eu diria que só existe cultura do cancelamento, tá? Essa palavra, assim, vou cancelar alguém, porque é uma palavra forte, né? Vou deixar de seguir nas redes sociais é uma coisa, vou cancelar alguém, essa pessoa deixa de ter uma vida específica ali, né? Uma vida pública, não vou acompanhar, não quero que ninguém acompanhe. Gente, não acompanha essa pessoa. Então, na empatia, a falta de empatia é que gera essa cultura do cancelamento, na verdade. Quando a gente tem empatia, a gente não se coloca no lugar do outro, porque não é empatia se colocar no lugar do outro. Quer ver uma coisa? Para eu me colocar no seu lugar, eu teria que tirar você daí e sentar aí. Isso já traria desconforto para você. Isso não faria eu entender a sua experiência. Empatia é você se colocar lado a lado ao outro e ouvir o que o outro tem a te dizer sobre as experiências que só ele sabe, porque são deles. Né? Eu pensei isso, eu falei isso porque eu vivi tal coisa. A gente só tem como saber quando a gente escuta o outro. Senão a gente deduz, ela falou aquilo porque é isso. E isso me faz cancelar você, me faz julgar você, me faz negligenciar você, sabe? Não quero você aqui. E eu não te dou a oportunidade de me dizer sobre as coisas. Então, a empatia, ela ajudaria a não existir uma cultura do cancelamento, porque eu entenderia assim, aquilo que é importante ser discutido, eu chamo o outro para perto, para que ele possa discutir também, para que ele possa aprender, para que ele possa questionar de verdade de onde vem aquela fala dele, aquele comportamento. Só que antes de eu falar algo, Gabi, que seja importante para eu te ensinar alguma coisa, eu preciso entender até que ponto você sabe. E o que você sabe tem a ver com que experiências. Então, basicamente, se a gente tivesse mais empatia, a gente não precisaria cancelar ninguém. A gente poderia escolher, quero estar perto dessa pessoa ou não, porque tem pessoas que não mudam de opinião, não mudam comportamentos e a gente não é obrigado a estar perto delas. Mas dizer, não te aceito, não te quero, te rejeito, te excluo, é uma outra coisa, né? Então, acho que assim, gente, é um tema muito caro, né? Muito rico para a gente discutir, para a gente pensar nas proporções que isso tem tomado, sabe? Eu posso não concordar com várias coisas e eu não sou obrigada a concordar, mas eu preciso também me aproximar do outro para entender a experiência dele, porque a experiência dele talvez molde aquele comportamento. Para entender, por exemplo, o que a Laísa pensa de acordo com as vivências dela. Que ela teve. Não é a Gabriela interpretando a Laísa. A Laísa falou porque a Laísa é assim. Exatamente. Então, se eu entendi corretamente, seria isso. Eu entender o seu repertório vivencial. A gente não pode rotular. A gente não pode rotular o outro ou interpretar o outro. Porque quando a gente interpreta o outro, a gente faz isso pelos nossos parâmetros de vida até, entendeu? Os seus sapatos não são os mesmos que os meus, então eu não posso dizer se o que você está usando está machucando o teu pé ou se está confortável. Eu não estou calçando ele. Perfeito. E se eu calçar, se o seu número for maior que o meu, para mim vai estar numa experiência, para você vai estar em outra, né? Então eu só posso fazer isso ouvindo você. E, claro, ampliando a sua visão sobre as coisas, né? Falando, poxa, Gabi, mas você já pensou em pensar por este outro lado também? E aí eu compartilho a minha experiência. É isso que está faltando para que a gente possa viver de uma forma mais saudável, inclusive nas redes sociais. E com menos, ou se eu arrisco dizer, zero cancelamento, né? Mais conhecimento e zero cancelamento. Acho que essa seria uma dica importante. Nossa, é muito importante esse tema mesmo. Eu acho que a gente nem consegue esgotar em meia hora, mas eu desde já agradeço a sua participação, ter topado falar sobre esse tema. Eu sei que tem muitos desafios acerca disso. Agradeço você que está aqui assistindo a gente, ouvindo. Teve uma frase muito interessante que eu consegui encontrar, não achei o autor nos créditos, caso eu encontre também, depois vou estar citando, colocando na ficha. Pensar é perigoso, não pensar é mais perigoso ainda. Então fica também de reflexão, porque a gente está falando sobre a cultura molda quem nós somos, como nós falamos no começo. Nós entramos no tópico do cancelamento, que acaba sendo algo que respinga nas nossas vivências. Nós estamos em sociedade. Será que nós também não podemos ser cancelados da mesma maneira que nós cancelamos? Então, é uma reflexão muito válida. E, diante disso, a gente encerra por aqui e agradecemos a sua atenção.